Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu queria dizer que é uma honra estar aqui, uma honra muito grande estar aqui com vocês nesse terceiro simpósio internacional de Portugal e Brasil de pólio e raros. E eu vim aqui hoje, para quem não me conhece, né? Primeiro, meu nome é Rodrigo Rosso, eu sou do Sistema Reação, da revista Reação, da Feira Mobility Show. Sou um homem branco de poucos cabelos, usando um óculos de lentes transparentes e hastes pretas, uma camisa jeans. Atrás de mim tem um painel com o logotipo da TV Reação em acrílico. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história, né, da revista Reação, do Sistema Reação, de como nasceu isso tudo há quase 30 anos atrás aqui no Brasil, e a gente está aqui até hoje aí levando informação, notícias e tudo que tem nesse universo da pessoa com deficiência diretamente para a pessoa com deficiência, para os familiares, para os profissionais da área que atuam no segmento de pessoa com deficiência. Bom, a revista Reação nasceu lá atrás, em 1997. Esse ano a gente está completando 28 anos. Em 1997 nascia a revista Reação. A revista Reação nasceu... Tá aqui, ó. Tá aqui a revista Reação. Ela nasceu como Revista Nacional de Reabilitação, porque naquela época, em 1997, não se usava o termo inclusão. Naquela ocasião, alguns de vocês devem lembrar, acho que a maioria que está aí assistindo, né, a maioria que está me vendo, naquela época se usava o termo reabilitação. Então hoje, acho que se ela nascesse hoje, ela teria um outro nome. Por isso que a gente evidenciou mais o nome Reação, porque que já fazia parte do logotipo da revista quando ela nasceu, do nome dela, era Reação com um habilite dentro do logotipo, mas era Revista Nacional de Reabilitação. Depois a gente foi tirando aquela chamadinha do habilite, ali ficou revista Reação mesmo. Acho que foi quando ela completou 5 anos de vida que a gente mudou para a revista Reação, 5 ou 10 anos, não me lembro agora. Mas ela nasceu em 1997. E a partir de então, ela nasceu nasceu por acaso, ela era para ter sido um catálogo de uma feira que aconteceu em São Paulo em 1997, que foi a primeira feira desse segmento, que se chamava REA 97, que foi em São Paulo, no pavilhão amarelo do Center Norte. A revista nasceu para ser simplesmente um catálogo dessa feira. E aí, com a repercussão que a revista teve durante esse evento, né, durante essa feira, e todo mundo pedindo para que a revista para que aquele catálogo fosse realmente uma revista, e a gente acabou acatando o que todo mundo quis, que o mercado pediu, e a gente transformou aquele catálogo em uma revista chamada Revista Nacional de Reabilitação até então, e depois virou Revista Reação. Em 2002, como a revista nasceu dentro de uma feira, eu pude observar naquela feira tudo que acontecia ali, o que as pessoas visitantes da feira, pessoas com deficiência, gostariam de ver, aquilo que eles encontraram lá e gostaram, ou aquilo que eles foram buscar e não encontraram naquela feira. A feira não era minha, tá, gente? Era de uma outra, de um outro empresário, de uma outra pessoa. E eu fui pegando ali os pontos bons e ruins, os acertos e os erros daquele primeiro evento. E aquilo ficou na minha cabeça, porque essa feira não aconteceu mais. Ela acabou morrendo e não teve mais essa feira, chamada REA, e aquilo foi ficando na minha cabeça, e eu fazendo a revista Reação a cada 2 meses, tal, desde 1997. Quando foi em 2001, conversando com o superintendente da Fundação Selma em São Paulo, o Eduardo Carvalho, que era muito meu amigo, eu comentei com ele de uma ideia que eu tinha de realizar uma feira grande, uma feira diferente, uma feira que tivesse vários tipos de assuntos e temas. Enfim, eu dei para ele a ideia de se fazer uma feira grande, uma feira que fosse que atendesse realmente às necessidades da pessoa com deficiência como visitante e dos expositores como empresa. E ele me colocou em contato então com um associado da Fundação Selma, com um dos mantenedores, que era o José Roberto Sevieri, do Grupo CIPA. E nasceu ali então, eu com a ideia e o Grupo CIPA como uma organizadora de feira, nascia ali então a Reatec, que é a feira que vocês conhecem. Eu tinha até o nome da feira na minha cabeça, que era a Reatec, né? Essa feira que eu queria fazer. Só que eu não tinha condição de fazer porque eu não era uma empresa de feira. Até então eu não era, hoje eu sou, mas na época eu não era. E o Grupo CIPA se juntou a nós, a revista Reação e o Grupo CIPA, e a gente criou então a Reatec,
que vocês conhecem lá. Ela nasceu em 2002, em 2001 nasceu a ideia, em 2002 aconteceu a primeira edição da Reatec em São Paulo. A Reatec, ano a ano, ela foi crescendo demais, cresceu muito, 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 e a Reatec chegou a ser, em 2008, ela chegou a ser considerada a terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência. Isso foi um orgulho muito grande para a gente aqui. A gente estava com 240 expositores, quase 48 mil visitantes em 4 dias de feira. A feira era gigantesca. Quem conheceu a feira naquela ocasião, naquele tempo, né, nos anos 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, a feira não era impossível. A Reatec, que acontecia no Centro de Exposição Imigrantes, ela acontece lá até hoje, mas não está mais com a gente. Mas a feira era impossível de ser visitada em um dia só. A feira era muito grande e ela ficou conhecida e reconhecida internacionalmente. E a revista Reação, desde então, sempre, a cada 2 meses, nunca deixou de sair e tal. Pra vocês terem uma ideia, hoje, essa aqui que está na minha mão, é a edição número 162, tá vendo? A gente está com a 163 na gráfica agora. E em 2002 nascia a Reatec. Nasceu a Reatec, em 2008 ela foi considerada a terceira maior feira do mundo. Em 2010, gente, em 2010, dentro da Reatec, a gente começou a sentir a necessidade, no decorrer desses anos, né, de 2002 até 2010, a gente que eu digo, nós como promotores da feira, né, a gente começou a sentir a falta, nesse nosso segmento de pessoa com deficiência, de uma associação. Não de uma associação beneficente, não de uma associação que atendesse pessoas com deficiência, mas de uma associação patronal, uma associação que reunisse, que juntasse ali e que fosse um norte, um orientador para o segmento, mas para os empresários do setor, para os fabricantes de cadeiras de rodas, muletas, bengalas, adaptação de carro, aparelho auditivo, bengala para cego, para tudo. Né? As lojas, as ortopedias, enfim, só existia até então, como associação patronal, a ABOTEC, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, que vocês devem conhecer. E então nasceu em 2010, de uma ideia nossa também, dentro do stand do governo federal na época, em 2010, dentro da Reatec, foi criada a ABRIDEF, que é a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência. É uma associação que reuniu e fez sentar pela primeira vez na mesma mesa para discutir e para organizar esse segmento, esse setor de serviço, de comércio, de indústria para os produtos de tecnologia assistiva, fez sentar na mesma mesa os fabricantes de cadeiras de rodas do Brasil inteiro, os fabricantes de próteses e órteses do Brasil inteiro, as empresas, as indústrias, os revendedores, os lojistas, os prestadores de serviço também. Então faz parte da ABRIDEF despachantes, autoescolas, enfim, clínicas, todo mundo que presta serviço ou que fabrica ou que revende algum produto para pessoa com deficiência. Em 2010 nasceu essa associação dentro da Reatec. Eu fui eleito então presidente da ABRIDEF. Desde 2010, eu estou como presidente da ABRIDEF até hoje, e a associação ela ganhou uma repercussão grande junto ao governo federal, participou de muitas atividades. BB Crédito Acessibilidade nasceu de conversas com a ABRIDEF, a isenção na compra do carro 0 km, muita coisa mudou e muita coisa melhorou, e agora a gente está num trabalho muito sério lá junto ao Congresso e ao governo federal, Ministério da Fazenda, para que a gente consiga recuperar o que as pessoas com deficiência podem perder se isso não for mudado agora com a reforma tributária. Então a gente está trabalhando em Brasília com isso também. A ABRIDEF tem sede em São Paulo, na Avenida Paulista, sede em Brasília também. Enfim, e a ABRIDEF nasceu da revista Reação também. É um orgulho para a gente dizer que a ABRIDEF nasceu da revista Reação, a Reatec nasceu da revista Reação. Percebem? Muita coisa aconteceu e que muita gente sabe, mas muita gente não sabe, nasceu da revista Reação, a partir do nascimento da revista Reação em 1997. Muita coisa aconteceu nesse setor, nesse segmento, em função de informação. Porque aquilo que eu sempre digo foi o seguinte, uma coisa que me veio... Eu já fazia revista de outros segmentos, quando a gente lançou a revista Reação, eu fazia revistas do segmento do agronegócio, revistas de agropecuária.
que é um setor, o agronegócio, muito organizado há muitos anos. E eu sentia na época uma necessidade de organização do segmento da pessoa com deficiência, porque era tudo muito solto, muito largado, não tinha, por exemplo, se alguém precisasse de uma cadeira de rodas, de algum produto, algum serviço ligado, se alguma pessoa com deficiência precisasse, independente da deficiência, se ela fosse física, auditiva, intelectual, visual, múltipla, o único recurso que existia naquela década na década de 90, quando nasceu a revista, em 1997, era a lista telefônica de páginas amarelas. Era onde você encontrava as coisas. Não existia o advento da internet. Depois é que chegou a internet, hoje todo mundo acha tudo que precisa, né, na internet, recebe em casa, é uma facilidade muito grande, mas na ocasião não tinha esse facilitador. A revista acabou chegando como esse facilitador, circulou e circula o Brasil inteiro, até fora do Brasil, a gente chega em mais, além do Brasil, a revista Reação chega para mais 16 países, onde a gente tem assinantes, né? Nesses 16 países, a revista nunca foi vendida em banca, ela sempre circulou através de assinaturas, hoje não mais, porque hoje nós temos muito poucos assinantes, são assinantes tradicionais, né, que ficam com a gente desde aquela época, tal, porque hoje a revista está disponível de maneira digital, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, está disponível em todas as plataformas, então ela é distribuída gratuitamente para todo mundo hoje. Então, o que aconteceu? Em 2010 nasceu a Abridef. Em 2012, eu tinha um sócio, lembra? Eu falei para vocês que a Reatec, ela era, não na revista, a revista não é só da editora CG12 mesmo, não tem nenhum sócio, é nossa. Mas a Reatec era da revista Reação e do grupo CIPA. Em 2012, eu vendi os meus 50%, a minha parte da feira, foi vendida para o grupo CIPA, que passou a realizar a Reatec sozinho, só o grupo CIPA, a partir de 2012. Em 2013, o grupo CIPA inteiro, porque o grupo CIPA tinha mais do que uma feira, não era só a Reatec, o grupo CIPA tinha 26 feiras. O José Roberto Sevieri, que era o meu sócio e ex-dono da Reatec junto comigo, ele era o proprietário do grupo CIPA, tinha 26 feiras, dentre elas, uma delas era a Reatec. Ele vendeu o grupo CIPA para o grupo Feira Milano, que é um grupo italiano de feiras, é um dos maiores realizadores de feiras do mundo, que é hoje o responsável pela Reatec. Então a Reatec hoje está na terceira mão, né? A gente diz, era minha, depois foi do grupo CIPA e agora está com a Feira Milano. A Feira Milano, quando pegou a Reatec para fazer, quem conheceu a Reatec lá atrás, em 2008, 2010, 2011, se lembra que a Reatec, e vê a Reatec hoje, se você for na Reatec hoje, você vai sentir uma diferença muito grande, muito grande. A Reatec era enorme, tinham 240 expositores. Hoje a Reatec não tem 30 expositores. A Reatec ela ocupava 20 mil metros de área, 23 mil metros quadrados de área de feira. Hoje a Reatec não ocupa 5 mil metros de área de feira. A Reatec diminuiu demais, ela não é mais a terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência. O que acontece? Né? A Reatec hoje ela é feita por um dos maiores grupos de feira do mundo, só que a Reatec ela perdeu aquele seu espírito, aquela sua... muita gente diz que a Reatec perdeu a alma, né? Mas não é isso, não. É que o grupo que está realizando a feira hoje, eles fazem uma feira linda, a Reatec é muito bonita de se ver, visualmente falando, só que ela acabou que o grupo Feira Milano não tem a expertise de falar com uma pessoa com deficiência. E isso fez com que a Reatec fosse se perdendo no tempo e tal, e as pessoas com deficiência foram se afastando como visitantes, as empresas não estão mais presentes expondo produtos, então a Reatec ficou um ponto de encontro de amigos só, né, que vão lá tomar cafezinho, vão pegar brinde em alguns estantes que dão brinde, e acabou se perdendo, infelizmente. Mas não é culpa, assim, não é por descaso do grupo Feira Milano, é que eles realmente não têm o universo da pessoa com deficiência não é a praia deles. Perdão. Mas a Reatec está aí, continua, vai ser agora em novembro, se vocês puderem ter oportunidade de visitar. Vai ser em São Paulo, lá mesmo, no Imigrantes, ali no São Paulo Expo. Enfim, vamos seguindo a cronologia do tempo aqui. Isso em 2015, então, como eu falei, 2010, como eu falei para vocês, foi criada a Abridef dentro da Reatec. Em 2012 eu saí da Reatec
e fiquei 3 anos por contrato, como eu vendi a minha parte da feira, eu fiquei 3 anos por contrato impedido de fazer um outro evento. Foi quando eu fui procurado em 2015 por um grupo de expositores da Reatec, um grupo de empresas que expunham seus produtos na Reatec, me procuraram e pediram para que eu fizesse uma outra feira, para que eu criasse uma outra feira, porque a Reatec estava nesse processo de perder a sua essência e tal. Foi então que eu criei uma outra feira chamada Mobility Show. E a primeira Mobility Show aconteceu em 2015 no Autódromo de Interlagos. E as montadoras de automóveis, principalmente, as fabricantes de carro, de adaptação de carro, acabaram saindo da Reatec e migrando para a Mobility Show. E a Mobility Show foi criada em cima desse novo pedido desses expositores. É uma feira que fala muito de mobilidade, nasceu da revista Reação também, nasceu, né, da revista Reação também, e ela acontece até hoje, acontece anualmente em São Paulo, todos os anos em São Paulo, e já aconteceu, mesmo acontecendo todos os anos em São Paulo, ela acontece também às vezes em alguns outros estados. Então acontece dependendo, já teve ano de acontecer 3 Mobility Show. Uma em São Paulo, que é a Feira Mãe, que é a maior que a gente chama, e algumas em outros locais. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro já recebeu 3 edições da Mobility Show, 2 no Rio Centro e uma na Marina da Glória. Em Belo Horizonte já aconteceu o Mobility Show, foi a Mobility Minas, a Mobility Rio no Rio de Janeiro, a Mobility em Recife, a gente já fez Mobility também, já fizemos Mobility em Goiás, lá em Goiânia, já fizemos Mobility em cidades grandes do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, enfim. É uma feira que já aconteceram 12 edições, 12 não, perdão, 14 edições, contando com essas do interior, 14 edições da Mobility Show. Esse ano aqui de 2025 foi no pavilhão Transamérica em São Paulo em maio, tá? E hoje, para vocês terem uma ideia, a Mobility Show não é a terceira maior do mundo, pelo contrário, ela é pequena ainda, é bem pequena, em comparado com a Reatec, que já foi um dia lá em 2010, 12, 11, enfim. Hoje a Mobility Show é bem pequenininha também, mas hoje, mesmo sendo pequena, a Mobility Show já é maior do que a Reatec. Para vocês terem ideia do mercado, como é o mercado vira, né? As coisas acontecem e tal. Enfim, em 2020, final de 2019, começo de 2020, veio então a pandemia. E aí, vindo a pandemia, todo mundo parou, não preciso nem relembrar o sufoco que foi para todos, né? Mas mesmo com a pandemia, mesmo com tudo fechado, mesmo com a empresa fechada, a editora fechada, a Abridef fechada, as mobilities canceladas, eu tive a Mobility de 2020 cancelada, a gente só veio fazer Mobility de novo a feira em 2022 no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. Enfim, mas durante a pandemia, a revista, mesmo com tudo fechado, a revista Reação continuou saindo, continuou sendo impressa, continuou a sua periodicidade a cada 2 meses. Mas uma coisa mudou durante a pandemia. O mercado mudou, o mundo mudou. O mundo acabou ficando muito dependente do digital, né, gente? O mundo acabou ficando dependente das coisas no digital. E com a revista não foi diferente. A revista Reação, nós da revista Reação, a gente teve que reaprender a fazer revista, reaprender a falar com vocês, pessoa com deficiência. A gente teve que reaprender a falar com o mercado, com os profissionais, com os familiares. Como que nem o correio funcionava? Como é que a gente ia levar a revista, colocar no correio para que as pessoas recebessem? O correio estava funcionando muito mal, ainda está, né? Infelizmente o correio está funcionando mal pra caramba. Mas a gente teve que migrar para o digital. A revista continua saindo em papel até hoje, como vocês veem, está aqui na minha mão. Essa revista aqui é a revista de julho e agosto. Como eu falei para vocês, ela é bimestral. A revista de setembro e outubro sai a semana que vem. Mas a revista a gente teve que reaprender. E foi criado durante a pandemia o Sistema Reação de comunicação dirigida à pessoa com deficiência. Sistema Reação de comunicação dirigida à pessoa com deficiência. O que é o Sistema Reação? O Sistema Reação nada mais é do que o que a gente fez? A gente pegou tudo que a gente tinha e colocou dentro de uma mesma caixa e transformou no Sistema Reação. Então o Sistema Reação hoje, o que é o Sistema Reação que se transformou, né, durante a pandemia?
Hoje, depois de quase 30 anos que a revista Reação nasceu em papel, para ser um catálogo de uma feira e se transformou numa revista bimestral que circula o Brasil inteiro, mais de 16 países, o que a revista se transformou? A revista se transformou no Sistema Reação, que nada mais é do que o seguinte, é a revista. O que compõe o Sistema Reação? A revista Reação no papel, impressa como sempre existiu, só que agora ela existe também a revista Reação no papel, a revista Reação digital, a revista Reação através de um aplicativo, Revista Reação, que vocês podem baixar tanto em Android como no seu iPhone também. Então existe aí a revista Reação papel, impressa, revista Reação digital e aplicativo. Nós temos hoje um portal de notícias que tem notícias diariamente, que é o www.revistareação.com.br. Esse era o site da revista, que sempre existiu, só que durante a pandemia ele se transformou num portal de notícias, é o www.revistareação.com.br. Depois, se vocês puderem acompanhar, o Sistema Reação também conta com a TV Reação, que está aqui atrás de mim. A TV Reação faz parte do Sistema Reação. Então a TV Reação também tem lives, tem lives, tem os boletins diários de notícia. Boletins diários de notícia, todo dia a gente tem uma cápsula de 20, 30 minutos com várias notícias do segmento da pessoa com deficiência, muita informação de tudo que acontece no Brasil e no mundo envolvendo a pessoa com deficiência. Isso é diário, através do nosso canal do YouTube, que também faz parte do Sistema Reação de Comunicação. E parte do Sistema Reação de Comunicação também tem os disparos que a gente faz, tanto do boletim, quanto da revista digital, e também disparos diários de informação através do nosso banco de WhatsApps e banco de e-mails. Isso representa, gente, mais entre a revista impressa, a revista digital, disparos de WhatsApp, rede social, portal de notícias, a gente conversa com mais de 160 mil pessoas por mês. Olha só, a revista Reação, só impressa antes da pandemia, que tinha uma tiragem de 20 mil exemplares, dela impressa, hoje ela impressa tem uma tiragem menor, de só 10 mil exemplares, porém, ela digitalmente, impressa, digital, através do portal, através de tudo que ela alcança hoje, pelo Sistema Reação de Comunicação, a gente consegue chegar em mais de 160 mil pessoas por mês. Passando informação, passando isso que a gente sabe, né? Porque assim, dessas 160 pessoas, elas podem estar replicando também, porque digital a gente não sabe onde chega, né? Digitalmente a gente chega muito mais longe, porque as pessoas vão mandando, vão se comunicando, compartilhando uma com a outra e tal, e isso vai multiplicando, né? Então a gente acaba não tendo nem a noção do quanto a gente consegue chegar de informação para todas as pessoas hoje, graças a Deus, e graças a vocês, né? Graças às pessoas que compartilham, as pessoas que estão com a gente já nesses quase 30 anos de vida da revista Reação. Então é com muito orgulho que eu estou aqui hoje, a gente é sempre parceiro do simpósio. Eu queria só contar um pouquinho para vocês, né, do que foi, como nasceu e do que é hoje a revista Reação e esse Sistema Reação de Comunicação dirigida à pessoa com deficiência, que é feito com muito carinho e muito amor para vocês, porque a revista Reação foi a pioneira. Feira, a Reatec foi a pioneira. A Abridef também é a única associação patronal do segmento hoje, junto com a Abutec, que é mais restrita, porque é só na parte de ortopedia. Mas como pioneira, a revista Reação, que nasceu lá há quase 30 anos, depois da revista, 5 anos depois, começaram a nascer outras revistas. Mas da mesma forma que essas outras revistas nasceram, elas foram morrendo. Nenhuma delas existe mais hoje, que nasceram para concorrer com a revista Reação, e a Reação está aí. Eu acho que a química que existe, essa ligação, esse elo, é o amor que une a revista Reação ao segmento da pessoa com deficiência. A revista Reação sempre teve um diferencial muito grande. A gente faz um meio de comunicação que fala para a pessoa com deficiência, para o familiar da pessoa com deficiência e para o profissional que atua na área de inclusão, acessibilidade todos os dias. A gente fala para, né? E as outras publicações que surgiram depois e que acabaram subsistindo, acabaram morrendo, não existem mais hoje. Essas outras publicações, quando nasceram, elas nasceram para falar sobre pessoas com deficiência, contando histórias de superação das pessoas com deficiência.
E esse nunca foi o nosso objetivo. Porque histórias de superação, todos nós temos, sendo pessoas com deficiência ou não, cada um tem a sua história, né? É óbvio que a pessoa com deficiência tem muito mais barreiras e tem até hoje, mas vocês imaginam, se hoje a gente ainda encontra muita dificuldade para a pessoa com deficiência todos os dias, no nosso dia a dia, vocês imaginam como era, e muitos de vocês são desse tempo e sabem que há 30 anos atrás, quando nasceu a revista, era muito pior. Muito pior. O Brasil evoluiu pra caramba, evoluiu muito no quesito inclusão, no quesito acessibilidade, a gente evoluiu bastante. Evoluiu bastante. Eu tenho certeza que a gente deixou aí, através da revista Reação, através da Reatec, através da Mobility Show, através da Bridef, de tudo que nasceu da revista Reação também, a gente deixou uma pontinha ali, um pedacinho, um tijolinho nessa construção, um tijolinho nessa evolução do universo da pessoa com deficiência nesse nosso Brasilzão. E a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para conquistar, vocês têm muita coisa para conquistar. Ah, eu esqueci de falar, quando a revista nasceu, eu não sabia nada de pessoa com deficiência, viu gente? Nada, nada, nada. Eu não tinha deficiência, eu não tinha nenhuma pessoa com deficiência na família, enfim. Foi um aprendizado para mim, eu tenho que agradecer também, não só as próprias pessoas com deficiência com as quais eu tive contato no decorrer dessa existência da revista, mas muito eu devo a Romeu Kazumi Sasaki, que é um nome que vocês devem conhecer, Otto Marques da Silva, Sueli Carvalho de Sá e outros que me ajudaram a entender o que era o universo da pessoa com deficiência, me ensinaram demais o que era a pessoa com deficiência e todas as necessidades. Eu tive também que fazer algumas vivências, fiz vivência uma semana sentado em cadeira de rodas, fazendo tudo numa cadeira de rodas, vendei os olhos para entender como é que era a sensação de uma pessoa que não enxergava, enfim, eu estudei bastante para que a gente pudesse falar uma linguagem através da revista, a língua da pessoa com deficiência. Hoje eu sou também pessoa com deficiência, tenho uma deficiência leve, tenho próteses nos joelhos, mas tenho mobilidade reduzida. Hoje tenho sobrinhos autistas, enfim, a gente acaba, e pessoas idosas, né? Que a gente acaba também, como idosos, pessoas idosas na família, que acabam tendo mobilidade reduzida, assim como a pessoa com deficiência, a gente acaba tendo as mesmas dificuldades. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer muito, queria colocar a revista Reação, o Sistema Reação de Comunicação à disposição, não só do terceiro simpósio internacional, porque a gente está sempre junto desde o primeiro, porque a gente já está aí sempre com vocês, mas queria colocar à disposição de vocês aí que estão me assistindo, que estão me vendo, eu queria colocar sempre, gente, a revista à disposição de vocês e distribuir a revista gratuitamente para vocês, tá? Gratuitamente para vocês. Entre em contato com a gente no nosso Instagram, @revistareação, ou no nosso portal www.revistareação.com.br. Peçam lá, se inscrevam lá, falem, olha, eu quero começar a receber a revista. É de graça, é de graça. Ela está disponível de forma digital, tanto no portal, no Instagram, se você quiser receber no seu celular ou no seu e-mail, é só entrar lá no Instagram e pedir, passar o seu número de celular, o seu Instagram, ou se inscrever lá, seguir a gente, ou então mandar o seu e-mail também lá, vai lá nas mensagens do Instagram e deixa o seu contato pra gente no @Revista Reação no Instagram, e a gente vai passar a mandar para você diretamente no seu celular, no seu endereço de e-mail, os boletins diários de notícia, a revista Reação, quando ela sair a cada 2 meses, a gente manda gratuitamente para vocês, tá bom? Então eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui de estar falando com todos vocês, agradecer a Maria Amélia, agradecer toda a equipe aí do terceiro Simpósio Internacional Portugal-Brasil de Raros e Pólio, e colocar mais uma vez, eu estou à disposição de vocês, a revista está à disposição de vocês, quem quiser receber também a revista impressa em papel, é só pedir, a gente manda, gente, é de graça, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, bom evento a todos e até o próximo, né? Que já tem o próximo, ano que vem tem mais. Gente, obrigado, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.